A proposta de lei que estabelece os procedimentos de constituição, emissão e gestão da dívida pública foi esta tarde aprovada na especialidade do Parlamento, uma aprovação que mereceu apenas os votos a favor da bancada do MPD. O PAICV e a UCID votaram contra a proposta porque nem o Governo nem o grupo parlamentar do MPD acataram as propostas no sentido de melhorar a legislação sobre a dívida pública. Apesar da unanimidade na votação, na generalidade conseguida na sessão anterior, a proposta de lei que enquadra juridicamente a contração e a gestão da dívida pública não mereceu hoje votos favoráveis da oposição. A proposta de lei foi discutida na especialidade esta manhã e submetida à votação final global esta tarde. Apenas a bancada do MPD deu o sim à proposta governamental. Para a bancada do MPD, a legislação aprovada hoje no Parlamento vem preencher uma lacuna existente em matéria do endividamento público. A presente proposta de lei sobre a gestão da dívida pública vem preencher uma lacuna existente em termos de disciplina do endividamento público nacional. E disciplina na medida em que fixa o limite de 60% do PIB para o endividamento do país. Houvesse esta lei há mais tempo, o país não chegaria ao nível de dívida pública que chegou, atingindo praticamente os 130% do PIB. Com esta lei, o Governo ficará na obrigação de trimestralmente apresentar à Assembleia Nacional informações relativamente à situação da dívida do país, acabando assim com as dívidas ocultas e que não eram do conhecimento da sociedade cabo-verdiana. O partido que sustenta o governo reforça que a intenção é acabar com as dívidas ocultas que não eram conhecidas pela sociedade cabo-verdiana. Porém, a oposição apresenta leituras opostas. O PAICV, que votou a favor na generalidade, apresentou um conjunto de propostas de alteração em 7 artigos. Submetida à votação na plenária, a proposta do PAICV foi chumbada, o que leva este partido a falar em fait divers do governo. Fizemos uma proposta que era de que a dívida nós não poderíamos estar a gerir nem a contrair dívidas fora daquilo que é a autorização máxima inscrita no Orçamento de Estado. E o Governo não aceitou. Com isto disse-nos claramente de que esta lei era um fait divers, que trouxe aqui apenas para passar uma imagem de que quer efetivamente controlar a dívida pública, mas na verdade deixa todas as portas traseiras abertas para fazer e desfazer em termos de contração da dívida pública. Nós queríamos que efetivamente as portas fossem trancadas e o Governo quis apenas trancar a porta da frente e deixar a porta de trás à vontade para fazer e desfazer a nível do endividamento, mormente num período em que estamos a aproximar de períodos eleitorais e o Governo tem incentivado os municípios, através de contatos plurianuais, a um endividamento sem limite. Isso é grave. A UCID afina pelo mesmo diapasão e diz que o Governo deixa as dívidas de longo prazo, a fatia maior do endividamento, de fora da legislação. Que nós estivemos na Comissão Especializada, nós apresentamos propostas que o outro partido também apresentou e o Governo, portanto, na pessoa do seu Secretário de Estado, não acolheu nenhuma das propostas. E veja que esta lei, do nosso ponto de vista, nós acabamos por votar contra na especialidade, porque, de facto, não vem resolver o problema da redução da dívida pública em Cabo Verde. Um dos artigos fala, portanto, sobre a dívida de curto e médio prazo, mas ignora-se, pura e simplesmente, a dívida de longo prazo, que é o maior bolo, que é cerca de 129%. A UCID, assim como o PAICV, criticam o facto das dívidas das câmaras municipais terem ficado fora do âmbito da legislação ora aprovada. Uma outra sugestão avançada pela oposição é o reforço do papel do Banco Central na fiscalização da dívida pública, proposta também ignorada pelo Governo, conclui o deputado da UCID.